Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Tudo que se vê e tudo que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Bem-vindos. Hoje vamos olhar para um texto que toda a gente conhece, ou pelo menos pensa que conhece. O início do livro de Gênesis. Exatamente. A ideia não é fazer uma aula de religião, longe disso. É pegar nestes versos, juntamente com algumas reflexões que nos chegaram, e tentar perceber o que nos dizem sobre uma dinâmica que é fascinante. A relação entre o caos, a presença e o ato de criar. Certo. Pronto, as nossas fontes são muito focadas. Os primeiríssimos versículos de Gênesis, uma reflexão sobre eles, e um pequeno trecho do livro Patriarcas e Profetas. E a missão, se quisermos, é tentar ir além daquela imagem de uma criação que aconteceu uma vez, há muito tempo, e ver se não há ali um padrão, um modelo que talvez ainda se aplique hoje. Pois. E o ponto de partida é logo uma imagem potentíssima. Gênesis 1, versículo 2. A descrição do mundo antes de tudo é de cortar a respiração. É verdade. Diz que a Terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. É um cenário de caos absoluto, ausência de tudo. Sim. O que é que se faz com isto? Quer dizer, parece um beco sem saída, não é? Exato. Essa é a reação intuitiva. Olhamos com essa descrição massa sem forma, vazio, e pensamos em ausência, Sim, em nada. em falta. É um cenário que, para nós, evoca uma sensação de abandono. A nossa tendência é ver o caos como o oposto de algo bom. Mas é aqui que uma das nossas fontes nos convida a dar a volta completa ao argumento. E como é que faz isso? Bem, sugere que a criação não começa apesar do caos, mas no meio do caos. A primeira grande ideia que uma das reflexões nos traz é esta. A criação começa com a presença de Deus e não com a forma. Isto é uma mudança de paradigma. A narrativa não diz que Deus chegou a um sítio vazio e o preencheu. Diz que no meio daquele vazio já lá estava uma presença. O caos não é um vácuo de divindade, é o palco. É a matéria-prima. É a matéria-prima, precisamente. Ok, isso muda a perspectiva. Então não é um problema a ser resolvido, mas sim a tela em branco. Mas onde é que o texto nos dá essa pista? Porque a imagem da escuridão palpável é muito forte. A pista está na frase seguinte, que muitas vezes é lida de forma apressada. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. A palavra-chave aqui é pairava. Certo. Em hebraico, o verbo usado é merachefet. E esta palavra tem uma conotação muito, muito específica e bela. Não é só flutuar, pois não. Sinto que há mais qualquer coisa aí. Exatamente. Não é uma presença passiva, como uma nuvem que flutua ao acaso. Merachepet é o mesmo verbo usado para descrever uma ave, como uma águia, que paira sobre o ninho, a proteger e a aquecer os ovos. Uau! É um ato de incubação, de preparação. É uma presença vigilante, intencional, que está a aquecer e a preparar algo que está prestes a nascer. Certo. Portanto, antes de haver a primeira ordem, antes do famoso faça-se a luz, já existe este momento de presença ativa e silenciosa. A intenção precede a ação. Uau! Isso é completamente diferente. Então, pairar não é estar parado, é estar a preparar. É um silêncio ativo. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. A imagem de uma ave a incubar os ovos no meio de um abismo escuro é incrivelmente poderosa. Muda o caos de algo assustador para algo expectante. Precisamente, deixa de ser um vazio estéril e passa a ser um vazio fértil. É um caos grávido de potencialidade. Sim. E essa presença incubadora é o que garante que o que vai nascer dali não será aleatório, mas sim ordenado. É o primeiro passo de um processo. Certo. Então temos esta presença ativa, mas ainda silenciosa, a incubar. A grande mudança, e é isso que outra fonte explora de forma brilhante,
É o momento em que esta presença ganha uma voz, não é? É a transição fundamental. É o momento em que a energia contida se manifesta. A nossa segunda fonte, o excerto de Patriarcas e Profetas, descreve este momento com uma linguagem quase desarmante. Sim, a citação é muito direta. Diz, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Ele falou, e tudo se fez. Mandou, e logo tudo apareceu. A mudança de ritmo aqui é radical. É uma explosão de criatividade. E o que é fascinante aqui é o maio, a palavra. Em muitas mitologias antigas, a criação é um ato de violência, uma batalha. Pois é. Os deuses têm de lutar, de matar para criar um mundo. Aqui não há luta, não há esforço físico. A força criadora é a vontade expressa através do som. Sim. O caos não oferece resistência, ele responde. A ordem é imposta não pela força bruta, mas pela autoridade da palavra. Essa ideia de a palavra ter poder criador por si só é muito interessante. Quase soa a magia, mas se calhar o poder não está no som em si, mas na intenção e na ordem que a palavra carrega. Exatamente, e é aí que a fonte se torna tão poética, porque liga essa intenção cósmica a algo que nos é muito familiar. A citação continua e estabelece uma ligação que é, para mim, a parte mais bonita. Criou os mundos no espaço, pôs as estrelas em seus lugares e coloriu as flores do campo. Essa parte é incrível. A ideia de que a mesma assinatura criativa está numa galáxia e numa flor. Isso muda completamente a escala de como pensamos nisto. É o que se chama uma assinatura fratal. Sim, a mesma lógica, o mesmo princípio criativo manifesta-se em todas as escalas. A mente que concebe a imensidão de uma nebulosa é a mesma que se deleita no detalhe de desenhar a pétala de uma flor. É vertiginoso? Isto tem uma implicação teológica, bem, profunda. Sugere que não há uma hierarquia de importância na criação. O poder que coloca as estrelas no sítio certo é o mesmo que dá cor a uma papoia. O macrocosmo e o microcosmo. Exato. São governados pela mesma beleza e pela mesma ordem. A criação não é só grandiosa, é também íntima. Isso faz todo o sentido. E essa ponte entre o cósmico e o terrestre parece o gancho perfeito, porque, sejamos honestos, isto é fascinante, mas soa muito abstrato. A questão é, o que é que isto tem a ver connosco hoje? É a pergunta de $1 milhão, lá está. E é precisamente aí que a nossa fonte de reflexão nos leva. Tira este modelo cosmológico e aplica-o diretamente à experiência humana. À nossa vida interior. Sim. E a conclusão é a ideia mais radical de todas. Que é? É a ideia de que Deus não foge do caos. Ele atua nele. Pensemos nisto por um segundo. Na nossa cultura, na nossa vida, o caos é o inimigo. É o que tentamos evitar a todo o custo. Claro. Desordem, incerteza. São sinais de falha. Queremos planos, certezas. Mas este modelo de criação diz o oposto. Diz que o caos não é o problema a ser eliminado, é a matéria-prima. Ok. Essa é uma inversão completa. Então, em vez de ver o caos como um erro no sistema, devíamos vê-lo como o ponto de partida. Exatamente. E a fonte dá o passo seguinte e faz uma afirmação muito, muito ousada. Diz que o mesmo poder que organizou o abismo atua hoje na restauração interior do ser humano. Isso é uma afirmação muito forte. Está a traçar um paralelo direto entre a criação do universo e, sei lá, a nossa crise de meia-idade, a confusão de uma mudança de carreira. Sem dúvida, está a dizer que o padrão é o mesmo. A nossa vida interior também tem os seus períodos de massa sem forma, os seus vazios. As escuridões palpáveis. Exatamente. Momentos de luto, de incerteza, de crise existencial. Momentos em que sentimos que perdemos a forma. A nossa reação natural é pânico. É tentar preencher esse vazio o mais depressa possível. Porque o vazio assusta. A incerteza é muito desconfortável. É terrível. Mas esta lógica sugere uma abordagem diferente. Sugere que onde há vazio, Deus inicia processos. Onde há escuridão, Ele prepara a luz. Por outras palavras, esses momentos de caos interior não são necessariamente o fim da história.
podem ser, tal como o caos primordial, o palco para uma nova criação. Certo. O espaço onde uma nova ordem, uma nova compreensão de nós mesmos pode ser chamada à existência. A criação, neste sentido, não foi um evento único. É um processo contínuo que acontece dentro de nós. Temos de parar um momento para absorver isto. A ideia de que o nosso caos pessoal é a mesma matéria-prima que o universo primordial é humilhante e, ao mesmo tempo, incrivelmente esperançador. Pois é. Significa que não precisamos ter todas as respostas. Significa que estar perdido não é o fim, pode ser o começo. E significa que a primeira tarefa não é arrumar a casa para que a presença divina possa entrar. É ao contrário. É reconhecer que é precisamente no meio da desarrumação que essa presença incubadora, esse Merashefet, já está a atuar. A preparar algo novo. A preparar algo novo para nascer. Não precisamos de nos limpar para sermos dignos da criação. A criação é o próprio processo de limpeza e ordenação. Isso é uma forma muito, muito poderosa de ver a questão. Nunca tinha pensado que a presença pudesse ser o primeiro passo antes de qualquer solução. Estamos sempre tão focados em encontrar a luz, a resposta. Claro. Mas, se calhar, o trabalho mais importante acontece antes, na escuridão, ao permitir que essa presença paire sobre a nossa confusão. Exatamente. A solução, a luz, é uma consequência da presença, não um pré-requisito para ela. Então, se tentarmos juntar as peças desta análise, o que é que temos? Primeiro, que o caos não é um vazio de presença, mas sim o palco onde essa presença atua. É matéria-prima, não um erro. Certo. Depois, que a ordem e a beleza emergem desse caos, não por acaso, mas por um ato intencional. Uma palavra, um comando, que dá forma ao que era em forma. Um processo deliberado. Sim, que acontece tanto na escala de uma galáxia como na de uma flor. E, por fim, a grande aplicação para nós. Este modelo cósmico serve como uma metáfora para a nossa própria transformação. Os nossos vazios não são necessariamente falhas. Podem ser o ponto de partida. E, no fundo, o que isto nos diz é algo radical. O pré-requisito para a mudança não é ter um plano, não é ter a luz, é a coragem de estar presente no próprio caos. Sim. Essa é a verdadeira lição de Gênesis 1. A criação não começa com a luz, mas com a presença. Focamos-nos sempre no faça-se a luz, mas esquecemos-nos do que veio antes. Do processo de incubação. Exato. Antes da solução, antes da forma, antes da ordem, havia uma presença atenta a incubar o potencial na escuridão. O verdadeiro ponto de partida é o reconhecimento dessa presença no meio da nossa própria confusão. O que nos deixa com uma pergunta final, para reflexão. Se o caos, seja ele cósmico, pessoal ou profissional, não é uma ausência a ser temida, mas sim uma tela em branco para a ação criadora, como é que isso pode mudar a forma como encaramos os períodos de desordem ou incerteza nas nossas vidas? Poderão esses momentos ser vistos não como falhas no sistema, mas como oportunidades férteis para uma nova forma, uma nova ordem ou uma nova luz emergir?